Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos e amigas que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, Vivendo com Jesus. Sejam bem-vindos a mais um encontro, um momento com Jesus. E hoje, Emmanuel vai nos ensinar sobre o conforto. Então vamos iniciar. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, João capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplandecem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar o trabalho necessário. Então aqui, meus amigos, vamos fazer uma breve pausa para nós falarmos do sentido profundo do conforto que o Emmanuel está nos trazendo. Que conforto é esse? Que tipo de conforto? Será que é o conforto material? Será que é o repouso sem compromisso? Será que é o conforto do bem-estar apenas social, apenas conveniente do lugar onde nós estamos? Não é só isso. O Emmanuel está nos trazendo a necessidade de nós nos esforçarmos com toda a nossa capacidade para trazermos a nós mesmos a harmonia ao coração, a harmonia ao espírito, confortar o nosso espírito e não confortar o nosso corpo. Quando nós estamos pensando em conforto, geralmente nós pensamos num conforto do nosso corpo, conforto do nosso lar, com um bom sofá, a família em harmonia. Mas Emmanuel está trazendo um conforto diferenciado nessa narrativa. O conforto de ter um coração, um espírito bem harmonizado com o meio. E para isso o trabalho no bem é necessário. É isso que ele nos está dizendo. O trabalho é necessário, o trabalho no bem. Então, independente da nossa religião, independente se nós estamos na casa espírita ou se nós estamos no banco da Igreja Católica ou de uma outra constituição religiosa, existe um trabalho que nós precisamos fazer com o nosso interior, que vai nos trazer esse conforto interior, que é o conforto do nosso espírito que obra no bem. Todo espírito que obra no bem, toda personalidade que obra no bem, tem um conforto interno, que é a sua harmonização. Vamos continuar. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano de invisível, mas como recebê-lo, se chegam ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resveladouros dos caminhos. Então, Emmanuel traz para nós como nós iremos nos socorrer para a harmonização interior se nós deixamos a nossa vida seguir conforme o vento, seguir sem um plano no trabalho no bem, sem um plano dos nossos próprios trabalhos do dia a dia, sem sabermos o roteiro que estamos traçando. Então há necessidade da gente ter um planejamento interior. Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é mesmo para todos,
penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Essa analogia que o Emmanuel nos traz no próximo parágrafo, meus amigos, ele é uma analogia muito séria. O conforto espiritual, que é o que nós estamos trabalhando, essa harmonização interna do nosso coração, do nosso espírito, ela vem através do trabalho no bem. Ela vem como se fosse uma luz do sol, não é uma satisfação momentânea. Quando ele dá o exemplo para nós do pão de cada dia, é nós saciarmos a nossa fome de cada dia. A harmonização do nosso espírito é como o sol. Ela abre todo instante, então ela está aberta, a luz está aberta a todo instante. Mas, na última frase, ele nos fala que é necessário que nós abrimos o nosso espírito, possamos abrir o nosso coração para receber a luz que Jesus, que Deus irradia sobre nós. Nossos espíritos amigos está nos convidando a fazer. E para isso, o bom humor é muito importante no nosso dia a dia. Procurar se harmonizar com o nosso próximo é importante para o nosso dia a dia. O perdão é uma prática extremamente importante para a harmonização do nosso interior. E depois vem a prática do bem. Como possamos nos sentir confortáveis em nosso lar, quando nossos esposos e nossa filha, nossos esposos, tanto a mulher quanto o homem, e nossos filhos estão bem. Mas, quando nós estamos diante de uma sociedade em que um casal, junto com um filho, ou um casal, junto com uma gestante, estão morando nas ruas, estão passando dias de perturbação, como o nosso espírito irá se harmonizar? Como nós iremos sentir conforto se há irmãos sofrendo? Quando a nossa consciência ela chega a um estado de harmonização, um estado de reconhecimento do que nós somos, na sua essência, nós então iremos pensar no nosso próximo. E não iremos querer apenas o nosso conforto, mas o conforto de todos aqueles que estão ao nosso redor. E isso faz com que o nosso coração, que o nosso espírito se permaneça em harmonia por um longo tempo. Não apenas a harmonia e depois, na sequência, desarmonia. Um dia bem, 2 dias ruins, 3 dias bom, um dia ruim. A estabilidade do nosso interior, do nosso pensamento harmonioso, ela se faz na escala do tempo. E principalmente, meus amigos, além desse pensamento na escala do tempo, sendo harmonioso, para que ele aconteça, nós precisamos estar de bem com o nosso próximo. E nós precisamos buscar a nossa transformação íntima para o bem. Aí sim, em algum momento nós vamos atingir esse conforto que o Emmanuel está nos trazendo, que é o conforto que não é passageiro. Os discípulos de Jesus podem referir-se à sua necessidade de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhes os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Então, meus irmãos, para concluir, Emmanuel nos convida a seguir os passos de Jesus. Nos convida a nos comprometermos
com o seu propósito de amor e caridade. Os caminhos que o Cristo seguiu, a maioria de nós conhecemos, mas nós estamos muitas vezes evitando passar por aquele ambiente, porque é um ambiente em que se encontram os sofredores, os excluídos da nossa sociedade e muitas vezes nós mesmos. Porque se nós excluímos alguém, nós automaticamente estamos nos separando daquele que vai nos trazer a harmonia. Aquele que nós precisamos auxiliar. E então, uma chaga no nosso coração nasce, chamada egoísmo. E também chamada orgulho, que é o sentimento superior diante do nosso próximo. O egoísmo de querer tudo para nós e não para o próximo. E Jesus, ele caminhou na direção oposta. Onde estavam os excluídos, os leprosos, os paralíticos? Lá ele estava. Aí eu te pergunto, aonde é que você está? Aonde é que eu estou? Qual é o caminho reconfortante que nós estamos buscando? Se não é o caminho do nosso crescimento interior. Nós precisamos, meus irmãos espíritas e meus irmãos e minhas irmãs que acompanham nosso canal, trabalharmos a nossa harmonização interior. E essa harmonização e esse conforto que o Emmanuel nos traz, ele é a prática do bem na nossa sociedade. Ela é a divisão do nosso interior com o próximo. A divisão das nossas boas características, mas também das nossas más características com o próximo. Por isso que nós viemos viver em sociedade, para a gente crescer junto com a sociedade e para nós sermos sociedade. Como nós iremos confortar o nosso coração se o nosso irmão que está ao nosso lado está sofrendo? Está com fome? Está com sede? Está passando por um processo depressivo? Se o filho do meu vizinho, a filha da minha vizinha ou do meu vizinho está doente, está viciado em drogas, se o meu irmão está nas ruas, se uma pessoa muito querida que nós amamos está numa condição sub-humanas, como confortar o nosso coração diante de tantas necessidades? A prática do bem, diante daqueles que precisam, é o conforto de hoje e a recompensa do nosso amanhã. Em algum momento, aqueles que estão precisando hoje é quem irá nos ajudar amanhã. E o nosso amanhã não é apenas o nosso dia de amanhã, mas também a nossa próxima encarnação. E assim, meus amigos, ficamos aqui, nesse ensinamento. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Que possamos juntos alcançar essa harmonia de que Jesus e Emmanuel, nesse momento com Jesus, aprendendo com o Espírito Emmanuel, está nos ensinando. Forte abraço e até a próxima.